Olá, boa tarde, eu sou a Cláudia Marcondes, esse aqui é o meu canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz de ter você comigo aqui nesse vídeo. Hoje vamos falar e vamos pensar a respeito da ativação, da lei, da vibração, da atração na vida do rei Salomão. Vamos conversar sobre isso. O rei Salomão, ele veio de uma história muito pesada, né? Ele não foi o filho do adultério, porque o filho do adultério do rei Davi com Batseba, a viúva de Urias e neta de Aitofel, ele morreu, né? Como sendo um castigo de Deus pelo que eles fizeram e pelo rei Davi ter sido responsável pela morte de Urias, que foi colocado na linha de frente pelo comandante Joabe. Mas ele sabia de toda a história, assim como todo o reino na época do rei Davi e de Batseba, ficaram sabendo sobre tudo o que ocorreu, sobre a cobiça, o adultério e até mesmo a mandar matar Urias. Então, eles eram mal vistos na cidade, as pessoas engoliam. E como a sociedade tem aquela tendência do dedo acusador e apontador e gosta sempre de criticar e sentenciar as pessoas e jogar as pedras, literalmente naquela época já existia a lei de Moisés que condenava a mulher que adulterou a ser morta por pedras. Mas isso não aconteceu com Batseba por todo o planejamento de Davi, que acabou protegendo a vida dela. Eu penso que foi a mulher que ele mais amou, mas há quem diga que não. Pois bem, Salomão, então, cresceu sabendo dessa história e, óbvio, ele criou crenças limitantes, paradigmas não relacionados à prosperidade e à abundância, porque ele já tinha essa expansão, porque ele já era um herdeiro, ele já era um filho de rei, ele já herdava, ele já aproveitava, ele já se deliciava de toda a abundância e prosperidade que o pai já tinha deixado para os filhos como herdeiros. Mas ele tinha, sim, crenças limitantes que poderiam colocar ele numa posição de um homem fracassado, de um homem incompetente, de um homem não eficiente. E ele, quando recebeu a coroa do pai, quando foi escolhido por Deus, né, através do profeta Natã, que foi o intermediário, e ele tomou posse do trono, ele já começou ali a trabalhar e reprogramar a sua mente. Pois bem, em um determinado capítulo de Reis, quando ele vai ao lugar das oferendas e ele dorme ali mesmo, nem dorme no quarto, na cama e no palácio, ali mesmo, após as oferendas, ele dorme. E ele sonha, e nesse sonho ele já começa agradecendo. Obrigada, Javé, obrigada, Rachan, obrigada, Elohim, porque eu herdei o trono. O sonho dele já é agradecendo. E nesse sonho, então, de agradecimento, ele vê Deus, que pergunta para ele: Salomão, pede o que tu queres. E ele então pede: Deus, eu quero sabedoria e conhecimento para governar o povo. Façamos uma pausa aí. Porque se ele já vinha de um histórico complicado, ele já era mal visto por uma parte da sociedade, ele já era mal visto dentro do próprio palácio, das pessoas que invejavam Batseba, porque ela foi escolhida como rainha do rei Davi. Ele já era uma pessoa que sofria um certo bullying. Então o problema dele não era dinheiro, era sim acreditar no potencial dele, na competência, na liderança. Então ele pede sabedoria e conhecimento. E no mesmo sonho, Deus então responde: eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e porque tu não pedistes, eu também lhe darei dinheiro, te darei fama, te darei sucesso, te darei tudo aquilo que você não pediu. E assim foi feito. Ele realmente aciona o portal do subconsciente numa conexão direta com o Pai. E tem ideias, criatividade, intuições, tudo aflora na mente dele de uma forma absurda.
E certa vez acontece que duas mulheres, está na Bíblia isso, chegam com uma questão para ele resolver, porque as duas tinham sido mães, tinham tido filhos, porém uma delas, durante a madrugada, deitou em cima do próprio filho e o filho morreu sufocado. E a que perdeu o filho trocou com a outra, que o filho estava vivo, e colocou o filho morto no lugar. As duas foram até o rei Salomão para ele resolver, e ele, de forma muito sábia, ouve a história e fala: está bem. Pega a faca e fala: vamos dividir essa criança ao meio, metade para uma, metade para outra. E a mãe verdadeira fala: não, por favor, deixe que o filho fique com ela, então. E aí ele tem a certeza de quem era a mãe verdadeira, aquela que jamais iria dividir o filho no meio e matar o filho. Ela preferiu entregar a mãe falsa. Então ele foi realmente agraciado, ele foi dotado com essa sabedoria que Deus deu para ele. Bom, então ele ativou através dessa reprogramação, onde ele começa agradecendo, ele tem a oração, que é a conexão com o divino, e aí ele continua na sua vida prosperando, tendo boas ideias, ele tem ideias de negócios, ele tem alianças. O reino de Salomão foi um reino marcado pela paz. Não houve guerra. Não houve guerra como na época do seu pai, rei Davi, que é considerado, apesar de ser um homem que é conforme o coração de Deus, mas foi uma época muito sanguinária. Davi foi um guerreiro, matou muita gente, porque era ele ou o rival, né? Era a cidade dele ou a cidade rival. Então, na época de Salomão, houve paz. Não houve guerra, ele conseguiu fazer muitas alianças e por isso vem essa história das muitas mulheres e muitos casamentos que ele teve. Muitos foram alianças para manter a paz e nisso ele conseguiu. Então ele sim venceu crenças limitantes, se conectou com o divino, agradeceu, teve a gratidão, tá? Isso numa primeira fase do reinado dele, tá, gente? Quando manteve a oração, que é a conexão com o portal do subconsciente com Deus, ele seguiu as regras da lei da atração, as leis do universo. Ele ajudava realmente a população, ele conseguia manter um governo justo, uma população satisfeita. Mas depois, numa segunda fase, ele se corrompe, ele se perde, e aí ele se desconecta, ele se desalinha com as leis do universo e os princípios de Deus. Mas como nesse vídeo nós estamos falando o que ele usou para se conectar, nós temos aí, sim, a prova que ele agradeceu, ele orou e se conectou, ele meditou e ele manteve o seu alinhamento e foi recebendo. E tudo que ele tocava era como toque de Midas, virava ouro. Tanto que ele é tido como o rei mais rico. Rico é pouco, né? Bilhardário. Porque é só você fazer a conta. Se ele recebia 25 toneladas, né? 666 blocos de ouro por ano, é só você fazer a conta. Ele tinha bilhões somente em ouro. Fora tudo que ele tinha do comércio, ele tinha uma frota de navios mercantes. Ele tinha também tributos e impostos que toda aquela região da Arábia pagava para ele. Então, a questão do rei Salomão em relação aos seus paradigmas não era com o dinheiro, e sim como algo pessoal, devido à história do seu pai e da sua mãe ter sido uma história tão pesada, que veio com aquela carga toda de cobiça, adultério, mentira, assassinato. Então ele teve que vencer essas crenças de que ele poderia ser um fracassado, ele poderia ser uma pessoa que não teria competência para reinar e o seu reinado seria um fracasso. Ele teve que vencer essa programação para então se empoderar do que ele realmente era, um filho de Deus. E é isso que eu vou deixar nesse vídeo. Essa vida do rei Salomão é uma vida tão rica que dá para fazer assim centenas de vídeos falando, porque tem muitas fases do reinado dele, né? Ainda tem mesmo a fase do ocultismo, que é uma fase muito comentada e muito misteriosa e muito interessante.
Mas o que eu deixo nesse vídeo é essa primeira parte do reinado dele, quando ele ainda estava em conexão com o Divino Criador. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, muita prosperidade, abundância, saúde, amor genuíno na sua vida. Você é merecedor e você é sim merecedora.